O evangelho que vamos refletir neste dia está em Lucas, no capítulo 1, nos versículos 26 a 38. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, em meio à quaresma que estamos vivendo, nós meio que abrimos uma janela neste dia de hoje para vivenciar, para olhar para a anunciação do Senhor. Hoje nós celebramos esta festa na igreja, a festa da anunciação do Senhor, onde o anjo vai a Maria, na cidade de Nazaré, e lhe comunica o grande anúncio de Deus para a humanidade. Sim, naquela simples casa, com aquela simples mulher, naquela simples cidade, um povoado. Ele vai até lá para dar o grande anúncio, para anunciar que o Salvador, o Rei, está para nascer, está para chegar, porque através da aceitação de Maria ao plano divino, através do sim de Maria à vontade de Deus, a salvação entra no mundo, a salvação vem ao mundo. Aqui nós fazemos uma pequena observação. Através de Eva, lá em Gênesis, o pecado entrou no mundo. E através de Maria, aqui em Lucas, a graça, a salvação entra no mundo. Deus quer habitar entre os seus. Deus quer fazer-se carne como os seus escolhidos. Deus quer entrar na humanidade e Ele escolhe Maria. Ele escolhe Maria. E podemos assim dizer que Maria já havia sido preparada, já estava sendo preparada para este grande anúncio, para este grande dia. Porque Maria foi e é uma mulher totalmente dedicada, entregue à vontade de Deus. Uma mulher pura, sem mancha do pecado.
É assim que nós olhamos para Maria, a escolhida de Deus, a preparada por Deus para ser este canal com que Deus entra na humanidade, feito homem. E ao observarmos, ao lermos este Evangelho, e muito mais do que isso, ao vivermos este Evangelho neste dia de hoje, nós tiramos vários pontos dessa passagem, que nos conduz também a estarmos cada vez mais próximos, íntimos deste Deus, que por amor a cada um dos seus se faz carne, habita entre nós. E logo de começo, a saudação do anjo à Virgem já vem nos mostrar que Maria era aquela que seria a mãe do Salvador. Porque o anjo, ao chegar naquela casa, ao chegar diante de Maria, vai dizer a ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Olha essa expressão que ele usa, cheia de graça. Cheia de graça. Olha que bonito. E na próxima fala do anjo, ele vem confirmar isso. Só que ele vem dizer que ela, que era cheia de graça, foi aquela com que Deus escolheu para conceber. Ele vem dizer assim para Maria: não tenhas medo, porque Maria, ao receber o anjo na sua presença, ela fica perturbada e começa a pensar: o que será que isso significa? O que será que está acontecendo aqui? Então o anjo vem dizer a ela: não tenhas medo, Maria, não tenhas medo, não se deixe tomar pelo medo, porque você, Maria, encontraste graça diante de Deus. Porque encontraste graça diante de Deus. Deus olhou para ela e viu que ela era agraciada, que ela era a perfeita para ser a mãe do seu filho, para ser a sua própria mãe. Gente, Maria recebe neste anúncio o dom maior, o carisma maior, a graça maior, que é gerar o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a fonte dos dons, que é a fonte dos carismas. Então Maria é a perfeita carismática, é a perfeita mulher dos dons, da graça. E o anjo continua a fala: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. A quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sim, meus irmãos, o reino de Jesus perdura até hoje, até amanhã, até sempre, porque o reino dele não tem fim. E Maria tem uma participação especial neste reino, porque ela foi mãe, ela acolheu a vontade de Deus para a sua vida, não se contrapôs à vontade de Deus. Ela somente perguntou ao anjo como que ia acontecer isso, porque ela ainda não era casada, ainda não conhecia homem, como ela mesma disse na sua palavra. Então o anjo vem concretizar que aquilo que estava acontecendo era obra de Deus. O anjo Gabriel vai dizer a ela: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Olha que beleza, que beleza. O próprio Espírito vem fecundar Maria. O próprio Deus, com o seu poder, vem cobrir Maria. E então ela se coloca toda dedicada à vontade de Deus. Ali ela deixa seus planos, suas vontades. Ali ela deixa todo o seu futuro para viver os sonhos, os planos, a vontade de Deus. E o anjo diz: por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus que entra na humanidade por meio de Maria.
Jesus Cristo é anunciado, é concebido por aquela que vive a obediência, a humildade, a pureza. Essas 3 virtudes de Maria nos conduz a uma vida de santidade. Maria é o modelo perfeito de santidade. Ela é a Santíssima Mãe, ela é a Santíssima Virgem. A santidade de Maria está acima de todas as demais santidades. Jesus é o Santo dos Santos e Maria é a Santa das Santas, porque ela foi pura, ela era virgem e a sua pureza atraiu o olhar de Deus. Maria foi obediente, não buscou fazer a própria vontade, não buscou o orgulho, não buscou a vaidade, mas buscou a obediência. Maria foi humilde, viveu no simples, e tudo isso atraiu o olhar de Deus, que viu que Maria era o tabernáculo, era o templo, era o corpo perfeito para gerar o seu próprio corpo, o corpo de Deus, o corpo de Jesus, a quem o Espírito estava a gerar, a fecundar. E então o anjo ainda vem mostrar o poder de Deus diante de Maria, diante de toda a humanidade. O anjo diz: Isabel, tua parenta, também concebeu um filho, e ela já está no 6º mês. Ela que era considerada estéril, ela que não poderia ter filhos, mas por obra de Deus, ela concebeu. E o anjo vem dizer esta palavra, esta frase, que tem que entrar no nosso profundo e fazer com que a nossa fé seja movida por isso. O anjo diz: para Deus nada é impossível. Meus irmãos, aquilo que é impossível diante dos olhos humanos, aquilo que é impossível diante da medicina, aquilo que é impossível diante da ciência, aquilo que é impossível diante do homem, para Deus não é, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus poderoso, capaz de fazer todas as coisas, mesmo que isso seja considerado impossível diante dos olhos humanos. Deus é o Deus do impossível. E então Maria, ela se coloca numa total disposição de amor, numa total disposição de generosidade, numa total disposição diante de Deus. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, ela confirma que sim, a vontade de Deus pode acontecer, porque Deus também, Ele usou da liberdade de Maria. Sim, Maria disse o seu sim a Deus, e Deus acolheu esse seu sim. Mas Maria sabia que aquele que ela estava gerando era o Filho de Deus, porque Maria era fiel a Deus, era uma mulher de oração, era uma mulher obediente, humilde, e que a todo tempo estava ligada à divindade de Deus, através da sua vida simples, sua vida de oração, sua vida de obediência à vontade e aos planos de Deus. Maria é aquela que abre mão das suas vontades para fazer somente a vontade do Pai. E é através deste sim de Maria que nós também temos que dar o nosso sim a Deus. É através deste exemplo do sim de Maria que nós também devemos nos colocar à total disposição da vontade de Deus, à total disposição dos planos de Deus. Devemos aqui abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para sonhar e realizar os projetos de Deus. É por isso que nossa oração hoje tem que ser essa: Senhor, fazei-nos conhecer os teus projetos, fazei-nos conhecer a tua vontade e dai-nos um coração generoso, um coração humilde e obediente,
para que em tudo façamos a sua, mas não a nossa vontade. Sim, Senhor, dai-nos este coração, um coração de Maria. Dai-nos essa graça de sermos neste dia visitados por Maria, que está ao nosso lado a todo instante, a todo momento, nos moldando pelo seu exemplo, pela sua santidade, a sermos cada vez mais de Deus, a sermos cada vez mais santos. Sim, Senhor, manifesta o teu poder e fazei com que a sua sombra nos cubra, fazei com que o seu Espírito venha sobre nós e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e pelo modelo perfeito que é a Virgem Maria, nós possamos hoje também gerar Jesus em nosso coração e fazermos sempre a sua vontade. Faz de nós, Senhor, servos, escravos de tua vontade e faça-se em nós a tua palavra. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.